morrendo de fome e sede. Impressionante ver como a dor caleja as emoções das pessoas. Por diversas vezes, enquanto estavam indo para o trabalho, elas e outras pessoas deparavam-se com cadáveres, no meio do caminho. Pessoas que não suportaram não só a fome e a desnutrição, mas que também perderam o amor à vida e se entregaram aos braços da morte. Era noite. Do leito de Nicole, dava para ver, por um buraco no teto, uma estrela brilhando muito forte. Na imaginação forte de criança, pensou estar pisando sobre o chão brilhante daquela estrela. Estava quase no horário de apagarem as luzes, quando Nicole perguntou à sua mãe: Mamãe, quando a gente morrer, para onde nós vamos? A mãe, já descrente de tudo isso sem nem mesmo lembrar-se de que era judia, respondeu para a filha: Vamos para debaixo da terra, Nicole. Agora me deixe dormir, que estou muito cansada. Katrina não queria demonstrar para a filha, mas, nas condições em que estavam vivendo, esvaía-se-lhes, pouco a pouco, a vida. E ela sabia disso. Gosto de pensar que, quando eu morrer, como as crianças que encontramos no caminho, hoje, eu vá morar em uma estrelinha brilhante, junto com o papai, disse a menina, chamando a atenção da mãe. Você não vai morrer, Nicole. Eu não vou deixar isso acontecer, respondeu Katrina, recobrando suas forças. Naquele dia, enquanto elas iam para o galpão de trabalho, encontraram 3 crianças mortas. Todos os 3 estavam nus e com marcas de violência pelo corpo. Possivelmente, aquelas crianças estavam tentando fugir e foram pegas. Algumas mães, movidas pelo desespero, encorajavam seus filhos a tentar fugir. Porém, daquela fortaleza, nenhum prisioneiro saía com vida. Nicole não respondeu nada para sua mãe. Simplesmente ficou contemplando, pelo buraco do telhado, aquela estrela que trazia, em seu brilho, a luz tênue que acalmava o coração aflito daquela criança. Aos poucos, a menina foi adormecendo e, quando deu por si, já não estava mais vestindo sua roupagem carnal. Liberta de seu corpo, através do sono, Nicole se viu em uma imensa planície, onde a grama rasteira era composta do verde mais lindo que ela jamais vira antes. A garota não conhecia aquele lugar, mas não se assustou, quando 2 pessoas, que lhe eram desconhecidas na terra, se aproximaram dela. Como vai você, Nicole? Perguntou mais alto. Irmão Andreas, respondeu a menina, surpresa pelo encontro. Quantas saudades sinto de você. Os 2 se abraçaram muito forte. Nicole, não contendo a emoção daquele encontro inesperado, começou a chorar compulsivamente. Angelinus, que estava de lado só observando, sem falar nada, para não estragar o momento dos 2, também não conteve as lágrimas e, emocionado, elevou seus pensamentos ao Criador, agradecendo por todos os amigos que fizera, até aquela data. O que seria de todos nós, se não tivéssemos uma pessoa para chamar de amigo? Com certeza, a caminhada seria muito mais árdua, pensava Angelinus, entre lágrimas. Acalmadas as emoções dos 2 velhos amigos, Andreas disse para Nicole: Nicole, este aqui é o irmão Angelinus. Ele veio de uma outra colônia, para fazer um estudo e aprender mais. Embora seja um pouco inexperiente em algumas áreas, é muito inteligente e esforçado. Ele está me ajudando no amparo a vocês, e você pode confiar nele, eu garanto. A menina aproximou-se de Angelinus que, surpreso, ganhou um abraço muito forte. Muito obrigado, Angelinus, disse ela. Tenho certeza de que está fazendo um excelente trabalho. Espero que nos tornemos grandes amigos. Já nos tornamos, Nicole. A partir de agora, já somos grandes amigos, disse ele, retribuindo o carinho. Por que nos encontramos aqui e não na colônia? Perguntou a menina, voltando seu olhar para Andreas. Este nosso encontro, não estava planejado, Nicole, disse Andreas, explicando-se. Nós nos encontramos neste lugar, porque tenho que lhe dar um aviso. Vamos nos sentar um pouco, debaixo daquela árvore ali. Apontando para o local, Andreas começou a caminhar, seguido de Angelinus e Nicole. Os 3 sentaram-se de frente um para o outro, formando uma espécie de círculo. A árvore que os abrigava era maravilhosa. O tronco, com seus detalhes protuberantes, parecia ter sido pintado pelo mais inspirado dos artistas. As folhas largas e grandes eram de um verde bem claro e sustentavam, aqui e acolá,
pencas de flores em diversos tons de lilás. Olhando à sua volta e vendo a beleza do lugar, Nicole passou a mão pela grama rasteira e perguntou para Andreas: que lugar lindo é este, Andreas? Este é um ponto de refúgio para espíritos do bem, que estão trabalhando na Terra, durante a guerra, respondeu Andreas. Então a grande guerra realmente veio acontecer? Não só aconteceu, como está para piorar ainda mais, respondeu Angelinus, desta vez. Nicole, não queremos assustar você, pois sabemos o quanto sua tarefa é difícil, falou Andreas. Mas a situação na Terra vai piorar ainda mais. Grandes falanges de espíritos trevosos uniram-se para acabar com a fé dos homens, e estão trabalhando intensamente para isso. Nicole cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não chore, Nicole, disse Angelinus. Nós estaremos ao seu lado para ajudar no que for preciso. Tenho muito medo, meus irmãos, de não conseguir superar as duras provas pelas quais devo passar, falou Nicole, entre soluços e lágrimas. Andreas, apoiando o dedo no queixo da menina, ergueu-lhe a cabeça e, olhando em seus olhos, disse: Nicole, estaremos com você, sempre que for preciso, não se preocupe. Tem algo mais que devo lhe alertar, mas vamos, antes, voltar para o campo de concentração. Andreas, olhando para Angelinus e Nicole, disse: irmãos, vamos fazer uma prece, para prepararmos nossa volta à Terra. Devemos elevar nossas vibrações, para não sermos afetados pelo que vamos ver e para que não sejamos percebidos pelos espíritos trevosos. De mãos dadas, os três acompanharam a emocionada prece que Andreas fez. Em segundos, estavam novamente no orbe terrestre. O ambiente era pesado, bem diferente do ambiente em que acabavam de sair. Os três espíritos caminhavam, lado a lado, de mãos dadas. Estavam, outra vez, no campo de concentração, e, por todos os lados, escutavam-se gemidos de dor e ódio. O que vamos ver pode ser ainda muito chocante para você, Nicole, falou Andreas, parando por um instante. Caso algo a impressione, feche seus olhos e ore com muito fervor. Angelinus e eu seguraremos a sua mão. Com um aceno de cabeça, a menina concordou. Os três continuaram a caminhar. Era estranho de se ver, pois, ao caminharem, seus pés não tocavam o solo. Foram em direção ao local onde as três crianças haviam sido mortas e, lá chegando, viram as infelizes ainda lá deitadas, como se tivessem acabado de morrer. Como pode isso acontecer, Andreas? Perguntou Nicole, intrigada. Por que esses nossos irmãozinhos não foram socorridos? O conflito mundial fará milhares e milhares de vítimas, Nicole. Neste momento, muitos espíritos bons estão trabalhando no resgate de irmãos que desencarnam, a todo instante, de forma muito violenta, como é o caso desses nossos irmãozinhos aqui. Apesar de serem muitos, os espíritos socorristas representam ainda uma minoria, no planeta, tornando, assim, difícil o trabalho de socorro às vítimas da guerra. A maior parte dos espíritos que estão no orbe, neste exato momento, é de falanges do mal que querem atrasar ainda mais o progresso moral da humanidade. Crianças não despertam o interesse desses espíritos, por isso poucos são os que ajudam os pequeninos a despertarem na pátria espiritual. E, como os espíritos de luz estão com muitíssimo trabalho a fazer, para tentar amenizar a dor na terra, disse Angelinus. A maioria das crianças que desencarnam ficam jogadas pelo mundo até que alguém as encontre, completou Andreas. Naquele momento, Andreas fechou os olhos e ficou em silêncio, por alguns instantes. Minutos depois, alguns espíritos que se vestiam como médicos e enfermeiros chegaram para fazer parte do grupo. Irmão Andreas, vejo que está trabalhando bastante, no orbe terrestre, disse um espírito que aparentava ser o líder da equipe. Irmão Antônio, que prazer sinto em revê-lo, falou Andreas, envolvendo o socorrista em um fraterno abraço. Achamos mais 3 irmãozinhos que precisam de ajuda. Nicole, admirada, pensava, como é maravilhoso o trabalho dos socorristas. São verdadeiros anjos enviados por Deus. Após as apresentações e os cumprimentos de toda a equipe, Antônio dirigiu-se, com o resto da equipe, para onde as crianças estavam deitadas. Fizeram um círculo em volta dos meninos e, de olhos fechados, elevaram uma emocionada prece ao Criador. Logo, um imenso clarão se fez surgir,
e a equipe de socorro desapareceu, juntamente com os 3 pequeninos. Lembro-me de quando fui socorrida, no meu último desencarne, disse Nicole, deixando 2 grossas lágrimas percorrerem seu rosto. E eu me lembro de quando a socorri, completou Andreas, abraçando, fortemente, a menina. Angelinus ficou só observando a cena, imaginando como deve ter sido o socorro de Nicole, em seu último desencarne. Ele gostaria de ter perguntado, mas sabia que Andreas só comentava essas coisas em momentos propícios. Porém, pela emoção e pela força da vibração do amor que tinha um pelo outro, sabia que deve ter sido um momento de muita luz. Vamos continuar, pois temos ainda mais 2 lugares para visitar, antes de voltarmos, falou Andreas, continuando a caminhar. O lamento dos espíritos sofredores que estavam presos à matéria era muito alto. Era como se fossem centenas de lobos uivando, ao mesmo tempo. Os 3 espíritos continuaram a caminhar, porém, em momento algum, seus pés tocavam o chão. Chegaram até um imenso buraco de onde muitos espíritos tentavam sair. Era a verdadeira cena do inferno. Com lanças de ponta incandescente, espíritos trevosos queimavam os que tentavam sair. O lamento era muito grande, e Nicole, nesta hora, assustou-se muito. Andreas e Angelinus encostaram-se mais para perto da menina, dando-lhe forças para superar a terrível cena. Porque os espíritos iluminados que trabalham para o Criador não acabam logo com isso? Perguntou Nicole, aos prantos. Simplesmente porque a própria humanidade, com sua ganância pelo poder, não permite que os abnegados trabalhadores do Senhor penetrem, facilmente, na crosta terrestre, respondeu Andreas. Infelizmente, Nicole, o homem, hoje, abre muito mais espaços para os espíritos trevosos trabalharem do que pedir para os obreiros do Senhor virem ajudá-los. São poucas as preces feitas, mas são muitas as maldições lançadas uns contra os outros. Um forte trovão se fez ouvir, e aquela cena que já era infernal ficou ainda pior. Uma forte ventania começou, e raios começaram a riscar o céu por todos os lados. Os gritos dos espíritos sofredores dobraram de intensidade, do mesmo jeito que as gargalhadas dos espíritos trevosos. Estes riam e dançavam felizes, queimando a ferro quente aqueles que tentavam sair da vala. O que vai acontecer agora? Gritou a menina, segurando-se, fortemente, em Andreas e Angelinus. Fique olhando, Nicole, respondeu Andreas. Vários cavalos com os corpos em estado de decomposição se aproximaram, puxando carruagens que pareciam jaulas. Parecia uma comitiva que acabara de sair do inferno. Conduzindo os animais, estavam figuras aterradoras, parecidas com demônios. Começaram a retirar os espíritos que estavam presos dentro da enorme vala e os colocaram nas jaulas. Um ou outro que tentava relutar era punido com terríveis queimaduras. Nicole, Andreas e Angelinus observaram à sua volta e perceberam que era grande o número de espíritos com seu corpo perispiritual todo deformado. Eles se arrastavam pelo chão, alguns sem o braço ou a perna, mas outros estavam sem a metade do corpo. Os piores pareciam uma massa disforme, e não há como definir-lhes, ao certo, a aparência, pois era como se tivessem sido amassados por completo e continuassem vivos. Não se assuste, Nicole. São irmãos, vítimas da guerra, explicou Angelinus. Eles fazem sua passagem para o mundo espiritual de forma violenta e bruta, de tal forma que nem sequer sabem que deixaram a veste carnal. Por muitos anos, talvez, esses nossos irmãos ficarão com seus corpos perispirituais mutilados. Porque Deus permite que os homens ajam de tal forma. Seria castigo? Perguntou Nicole. Diz isso porque está encanado e se esqueceu do quanto estudou sobre o assunto, minha querida, disse Andreas. Em primeiro lugar, Deus não castiga ninguém, somos nós que colhemos os frutos daquilo que plantamos. Em segundo, Deus não quis que o homem vivesse em guerra, simplesmente deu ao homem seu livre-arbítrio, e ele respeita, pacientemente, a maneira como usamos. Percebi que, entre os espíritos trevosos, havia alemães, russos, americanos e tantos mais. Acaso eles não eram inimigos da terra? Perguntou a menina. Você já se perguntou por que um homem deixa a sua família para trás e vai para o campo de batalha, assassinar, friamente, seu irmão? Perguntou Angelinus. Nicole olhou e, por não ter a resposta, nada disse.
Em uma guerra, os verdadeiros assassinos escondem-se atrás de escrivaninhas e seguranças, continuou Angelinus. Trancados a 7 chaves onde ninguém os alcança, dão ordens para pais de família e jovens irem se matar, em um campo de batalha. Quando esses pais e jovens desencarnam de forma tão violenta, vem-lhes a revolta, por terem perdido, inutilmente, seu bem mais precioso, a vida. Vem a revolta de saber que obedeceram e morreram por absolutamente nada. O ódio pelos homens que fabricaram a guerra os une, aqui, e aqueles que foram inimigos mortais, em vida, unem-se para extravasar o seu sentimento de vingança. As carruagens iam saindo, carregadas de espíritos sofredores, e aqueles espíritos que se arrastavam pelo chão iam se jogando na enorme vala que agora estava quase vazia. Os espíritos que trabalhavam para as trevas e que haviam permanecido no local gargalhavam, ao verem as imperfeições que aqueles irmãos sofredores portavam. Não há, entre esses nossos irmãos sofredores, alguém com merecimento suficiente para uma ajuda imediata. Quis saber Nicole. Feche seus olhos, pediu Andrés após alguns instantes. Ele pediu que a menina abrisse os olhos, novamente, e a cena que Nicole viu era totalmente diferente daquela em que se encontrava. O lugar era o mesmo, a enorme vala era a mesma, mas os espíritos eram outros. Embora fossem poucos, vários espíritos estavam recebendo ajuda de abnegados trabalhadores do bem. Alguns pediam água, enquanto, em outros, eram aplicados passes tranquilizantes. Os que chegavam com mutilações em seu perispírito eram levados, imediatamente, para postos de socorro. Como pode, Andrés, o lugar ser o mesmo, e a cena ser tão diferente? Você toca piano, não toca? Perguntou o irmão Andrés com um aceno de cabeça. A menina confirmou que sim, e Andrés continuou, quando você está feliz, você é levada, juntamente com as notas que tira das teclas, a um estado de êxtase e paz. Você está vibrando positivo. Quando você está triste, as notas saem arranhadas em tons menores e você se sente pesada e depressiva. Você está vibrando negativamente. O instrumento musical continua sendo o mesmo, mas a música que se ouve é outra. Nossa, que explicação genial, Andrés, exclamou a menina, que se sentia melhor naquele ambiente mais tranquilo. Até eu me surpreendi com essa explicação, irmão Andrés, disse Angelinus. Confesso que nunca tinha pensado dessa maneira. São lições que vamos aprendendo com o tempo, respondeu Andrés. Agora vamos, que devemos visitar mais alguém, antes de devolvermos Nicole. Fecharam os olhos e, ao reabrirem-nos, estavam em um enorme aposento. Alguns quadros na parede, e o ambiente bem arrumado indicava que aquele aposento era de alguém muito importante. Um belíssimo piano de cauda chamou a atenção de pequena Nicole, que correu sentar-se diante das teclas. Tenho saudade de tocar as músicas que papai me ensinou, disse a menina. Não se inquiete, minha querida, falou Andrés. Muito em breve, se tudo correr bem, estará tocando lindas melodias, neste mesmo piano que tem à sua frente. Venha até aqui, por favor. A menina levantou-se e caminhou até onde estavam Andrés e Angelinus. Sua surpresa foi muito grande, ao se deparar com o temido comandante Ralph Schneider, deitado em sua cama. A menina estremeceu e escondeu-se atrás de Angelinus. Não tenha medo, Nicole, disse Angelinus. No estado em que nosso irmão se encontra, não pode lhe fazer mal algum. Ralph Schneider tornou-se tão apegado ao seu poder de autoridade que, mesmo quando dorme, dificilmente seu espírito deixa seu corpo, explicou Andrés. Criou situações para si mesmo, incluindo responsabilidades extremas com as quais nem ousa sequer sonhar. Não é mais o menino doce e gentil de antes. Uma lágrima escorreu pelos olhos de Andrés. Não se inquiete, irmão Andrés, pois ainda temos como salvar algumas coisas da existência falha do nosso amigo, falou Angelinus. Nicole sensibilizou-se ao saber da situação de Ralph. Não sabia o porquê, mas algo lhe dizia que tanto ela como ele teriam que passar por difícil prova juntos. Não sei como, mas tenho a sensação de que conheço o comandante de algum lugar. Seria de outra vida, Andrés? Perguntou a menina. Há muitas coisas que devem ser reveladas somente no momento oportuno, minha querida, mas podemos lhe dizer que Ralph Schneider e você foram grandes amigos, em outras datas. Se Ralph era um garoto amável,
Em outras épocas, porque teve que ingressar na carreira militar e se tornar um homem tão insensível? Continuou a menina, em seu interrogatório. Por 2 motivos. Primeiro, nosso irmão, quando estava na espiritualidade, programando seu reencarne, apelou para a misericórdia divina que lhe permitisse passar pela difícil prova da autoridade. Neste ponto, nosso amigo falhou. Em segundo lugar, ele precisava ocupar um cargo de destaque, para proteger uma pessoa muito especial e resgatar um grande erro que cometeu no passado. É neste ponto que estamos trabalhando para que Ralph não fale. E quem seria essa pessoa, irmão Andrés? Indagou Nicole. Como se tivessem combinados, Andrés e Angelinus, que prestava muita atenção na conversa, responderam em coro, você. Nicole ficou sem saber o que dizer, porém sabia que, se perguntasse algo além do que Andrés estava lhe revelando, ficaria sem resposta. Ficaram se entreolhando, por alguns instantes, até que Angelinus quebrou o silêncio. Irmão Andrés. É hora de deixarmos Nicole ir. Tem razão, irmão Angelinus. Vamos voltar para onde seu corpo físico repousa. Antes de saírem, Nicole caminhou até o leito de Ralph Schneider, abaixou-se e lhe deu um beijo na fronte. Fique em paz, irmã Schneider. Tenho certeza de que vamos conseguir, disse a menina. O comandante, como se houvesse ouvido, esboçou um sorriso que expressava amor e paz. Os 3 espíritos deram-se as mãos e saíram do quarto. Pelo caminho de volta, novamente observaram cenas aterradoras, em uma tempestade de trevas que parecia não ter fim. Em poucos instantes, estavam novamente no galpão onde o corpo carnal de Nicole repousava tranquilamente. Andrés abaixou-se, para ficar à altura de Nicole, e lhe disse, tem mais uma coisa sobre a qual preciso alertá-la, antes de nos irmos, Nicole. A menina ficou prestando atenção às palavras do amigo espiritual que, após breve pausa, continuou a falar. Você está para passar por momentos muito difíceis. Quando você acordar, não se lembrará de quase nada do que vivemos esta noite, mas terá a certeza de que estaremos amparando-a, a cada passo que der. Em breve, Katrina irá desencarnar. Você deve ser forte e tentar ajudar Ralph a acertar o caminho. Ao ouvir a notícia do breve desencarne de sua mãe, Nicole começou a chorar copiosamente. Afinal, iria ficar sozinha, no mundo dos encarnados. Andrés abraçou forte e disse, nós estaremos sempre aqui para ajudá-la, minha querida. Nicole fez um sinal para que Angelinus se aproximasse, e os 3 ficaram, por alguns instantes, entrelaçados num abraço triplo, cheio de luz. Prometam que vocês vão cuidar de Katrina. Ela é uma pessoa maravilhosa, e sempre foi uma mãe exemplar, disse a menina, tentando conter o choro. Nós sabemos disso, falou Angelinus, acalmando a menina. Katrina será muito bem recebida, na pátria espiritual. Afinal, ela cumpriu a tarefa que se havia proposto fazer. Cuidar de você, até o presente momento, foi um grande aprendizado para ela. Vou sentir saudade de vocês, disse Nicole. Será que vamos nos encontrar novamente, em breve? Infelizmente, vamos demorar um pouco para nos ver, novamente, Nicole. Mas não se preocupe, pois estaremos, sempre que possível, ao seu lado. Andrés falava com a voz embargada. Seu companheiro de trabalho o observava e sentia que Nicole era, realmente, alguém muito especial para ele. Andrés e Angelinus, posso pedir um grande favor para vocês? Pediu a menina, dirigindo seu olhar para os 2 amigos que a observavam com muito carinho. Digam ao meu pai que mamãe e eu estamos bem. Angelinus trocou o breve olhar com Andrés e respondeu, nós levaremos seu recado, Nicole, pode deixar conosco. Andrés pediu para que a menina fechasse os olhos e pôs, suavemente, sua mão nos olhos dela. Angelinus aplicava-lhe passes, enquanto Andrés elevava lindíssima prece em agradecimento pela noite que tiveram. Aos poucos, Nicole foi adormecendo, e Andrés a segurou ao colo. Que Deus a abençoe, e que você continue sendo essa menina tão doce que você é, minha criança. Dizendo isso, Andrés deu um beijo no rosto da menina e a deitou sobre seu corpo carnal. Era como se, naquele instante, as 2 se fundissem, tornando-se uma só. Ela é realmente um doce, disse Angelinus, tentando quebrar o clima de despedida. Deve ser um espírito bem evoluído. E é,
Meu amigo. Nicole é muito especial. No momento certo, você verá por quê. Agora, vamos, que temos um recado para levar e muito trabalho a fazer. Capítulo 9. O convite. Nicole acordara diferente aquele dia. Não sabia por quê, mas, apesar das dificuldades que passava, estava feliz. Era como se tivesse a certeza de que algo de muito bom estava para acontecer. Katrina, como vinha acontecendo de alguns dias para cá, estava apática. Já não tinha mais esperança de um dia sair dali. Não demonstrava seu desânimo para a filha, mas, toda vez que se lembrava de seu marido e de como ela e a filha estavam sofrendo, morria pouco a pouco. A manhã daquela quinta-feira transcorreu-se como de costume. Como sempre, as mulheres e as crianças foram para o galpão trabalhar. O comandante Ralph Schneider passou para ver se estava tudo em ordem, como fazia todos os dias. Nicole não disse nada, mas, quando viu o comandante passar, sentiu muita pena dele. Ela não sabia de onde vinha tal sentimento, só sentia. O comandante, ao ver que a menina observava, caminhou até onde ela estava e ficou olhando-a. Katrina gelou, suas pernas começaram a tremer, com medo de que o homem pudesse fazer algo de mal para sua filha, mas o homem nada disse, ficou olhando para as duas, por alguns instantes, e, depois, saiu para continuar a revista nos outros galpões. Como já foi descrito antes, o tempo passa rápido, quando estamos felizes. Nicole foi invadida, naquela manhã, por um sentimento de paz e felicidade. Sendo assim, nem percebeu o tempo passar e só foi se dar conta do horário, quando tocou o sinal para o almoço. Vamos, Nicole, vamos comer, chamou Katrina. As duas saíram, com suas tigelas, e foram para a fila. Era um Deus nos acuda. As pessoas se acotovelavam para pegar a sopa, muitos desmaiavam de fraqueza, antes mesmo de pegarem o alimento. Eram todos tratados como um bando de animais imundos. Katrina e Nicole pegaram sua sopa e seu pedaço de pão e se encostaram próximo à porta do galpão, mas do lado de fora. A mulher esforçava-se para comer. Já não sentia fome, mas não podia demonstrar fraqueza perto da filha ou ela entraria em desespero. As duas tinham perdido algum peso, e Katrina sabia que não aguentaria, se perdesse mais. Com certeza, iria parar na enfermaria. Nicole, pode ficar com meu pedaço de pão, disse Katrina. Não estou com muita fome hoje. A senhora precisa se alimentar, mamãe. Do jeito que está fazendo, parece que está querendo me deixar só, neste mundo. As palavras de Nicole tocaram fundo no coração da mulher que parou para pensar e constatou que tanto ela como a filha só tinham uma outra. Naquele mesmo instante, Katrina pegou o pedaço de pão e começou a comer. 2 soldados armados aproximaram-se das duas, e um deles disse com rispidez, deixe-me ver o número de vocês. Tanto a mulher quanto a menina ficaram assustadas e estenderam o braço em que estava tatuado o número. O soldado olhou e disse o número em voz alta. Sim, são elas, falou o outro soldado, conferindo um pedaço de papel. O comandante quer ver as duas ainda hoje. Após o expediente de trabalho, estejam as duas aqui, neste exato local, que eu as conduzirei até ele. Sim, senhor. Nós estaremos aqui, disse Katrina, sem demora. Os 2 homens saíram, deixando Katrina e Nicole que se entreolhavam, tentando imaginar o que o comandante queria com elas. Um misto de medo e de desconfiança tomou conta das duas. A tarde transcorreu tudo como de costume. Nicole ajudava sua mãe a fazer o trabalho. Elas não comentaram nada uma com a outra sobre o pedido do comandante. Possivelmente, o medo e incerteza do que lhes iria acontecer era maior do que a curiosidade que tinham. Katrina sabia que havia execuções do lado de fora do gueto. Certa manhã, pediram para que ela ajudasse mais 2 mulheres a limpar uma área vazia que ficava perto da cerca que dava para a área oeste do campo. Por engano, elas entraram em uma sala onde haviam sacos cheios de cabelo. Katrina, horrorizada, não acreditava que eram cabelos humanos, mas uma senhora que estava com elas e que habitava o campo, havia mais tempo, disse-lhes que, quando as pessoas começavam a se revoltar ou quando os doentes ficavam muito tempo na enfermaria, eram levados para uma grande vala que tinha do lado de fora do campo e ali eram assassinados. Raspavam os cabelos, e estes eram usados para fazer roupas para os próprios prisioneiros.
O relato da velha senhora deixara as mulheres, naquele dia, em estado de choque. Não conseguiam acreditar que um ser humano fosse capaz de tanta crueldade. Katrina lembrava-se disso e olhava para a filha que, ainda tão jovem, já se desgastava tanto para trabalhar. O que será que o temível comandante Ralph Schneider queria com elas? Era a pergunta que não queria calar dentro da cabeça das duas. Ao fim do cansativo dia de trabalho, as duas foram para o local indicado, pois sabiam que uma grande exigência que tinham que cumprir, naquele lugar, era o horário. Algumas pessoas chegaram a ponto de serem executadas pelo não cumprimento dos horários impostos pelo comandante. Chegaram ao local marcado pelo soldado. Nicole e Katrina estavam de mãos dadas e exaustas pelo dia cansativo. O soldado, sem dizer nada, fez sinal para que as duas o acompanhassem. Nicole percebeu que, em alguns homens comandados por Ralph Schneider, o olhar era diferente. Este soldado que os conduzia, por exemplo, tinha certa compaixão nos olhos. Apesar de estar fazendo o chamado serviço sujo, notava-se que aquele homem tinha certo respeito pelos prisioneiros. Senhor, posso saber o que o senhor comandante quer conosco? Arriscou perguntar Katrina, já esperando uma reação bruta do soldado. Para surpresa de Katrina, o homem parou, virou-se para ela e respondeu, eu não sei, senhora. Mas peço que tenha paciência com o comandante. No fundo, ele é um bom homem. Após breve pausa, o homem continuou, vou lhe contar um segredo, mas tem que prometer não falar nada para ninguém. Enquanto eu falo, fiquem de cabeça baixa, como se estivessem sendo repreendidas, pediu o soldado. O comandante me designou para levar um prisioneiro para ele, por mês. Não sei o que acontece, no salão onde o comandante vive, pois fico de guarda, na porta, do lado de fora. Só sei que, nesta noite, ele me deixa de vigia e pede para que eu facilite a fuga desse prisioneiro. O problema quase sempre é que eu não sou o único guarda que fica de vigia, e a fuga quase sempre acaba em morte. Katrina e Nicole pareciam não acreditar no que ouviam. Será que, por detrás daquela terrível aparência cruel do comandante, existia realmente um bom homem? Será que ele deixaria as duas se irem daquele lugar infernal, onde a morte andava livremente? Isso explica a morte das 3 crianças, disse Katrina. Fiquei sabendo depois que eles não tinham mais familiares vivos aqui. Ao perceber que um outro soldado se aproximava, aquele que conversava com Katrina e Nicole mudou a postura, gritando com as duas, eu não quero ouvir reclamações. O comandante me deu ordens e devo cumpri-las. Da próxima vez que reclamarem, vou acertar uma bala na cabeça das duas. Entenderam? O que houve, soldado? Por que toda esta gritaria? Perguntou o homem que se aproximava. O comandante pediu para que levasse essas judias imundas até ele, senhor. O comandante Schneider não perde tempo, continuou o soldado que se aproximou mais das duas. Também, com uma judia bonita como esta, até eu ia querer matar meus desejos. O soldado passou a mão direita pelos cabelos de Katrina e a puxou, violentamente, contra ele. Nicole novamente percebeu a diferença no olhar de um soldado e outro. Desculpe, senhor, mas devo levar as prisioneiras para o comandante. Caso contrário, é minha cabeça que vai rolar, interveio o soldado, no ato violento de seu superior. O homem largou Katrina com tamanha violência que ela chegou a cair no chão. Diga para o comandante aproveitar bem a noitada, disse ele, olhando firme nos olhos de Katrina, antes de virar as costas. Quando o homem já estava longe e não podia ouvi-los, o soldado disse para Katrina, desculpe-me, senhora. Eu não quero ser mau como esses homens, mas devo cumprir as ordens que recebo. Não se preocupe, respondeu a mulher, levantando-se do chão. Já nos acostumamos a todo tipo de insulto e violência. O que aconteceu aqui não foi nada. O soldado continuou conduzindo a mulher e a menina rumo ao aposento do comandante. Lá chegando, ele pediu para que as duas entrassem pela porta que estava aberta e ficou de guarda, esperando uma segunda ordem do oficial. Katrina e Nicole entraram devagar e com a cabeça baixa. Ao passarem pela porta, olhando de canto de olho, viram o comandante Schneider em pé, admirando uma obra de arte, feita por um famoso pintor francês. Sem dizer nada, ficaram de cabeça baixa, esperando que o homem se manifestasse.
Alguns minutos depois, Ralph Schneider virou-se e, olhando para as duas prisioneiras, disse: "Eu adoro arte. Este quadro foi enviado por um amigo, durante a ocupação francesa. O que vocês acham desta pintura?" Pasmas com a simpatia com que o comandante se dirigia a elas, nada disseram. Continuaram de cabeça baixa e temendo o que poderia resultar daquela conversa. Ralph, percebendo que as duas estavam assustadas, insistiu na pergunta: "Tudo bem, podem dar sua opinião. O que vocês acham deste quadro?" Como sempre, a corajosa Nicole tomou a iniciativa de falar: "Acho muito bonito, senhor, embora não seja conhecedora de quadros. Eu acho que toda arte deve ser sentida", continuou o comandante. "Você tem toda a razão em analisar esta obra, sem conhecimento técnico, pois, somente assim, podemos ver, com verdadeiros olhos, o que é belo." "Desculpe a pergunta, senhor", falou Katrina, ainda de cabeça baixa. "Mas por que o senhor pediu para que viéssemos aqui? Acredito que não seja para ficar admirando obras de arte. Quero ter uma conversa muito séria com vocês. Mas, antes, quero que entrem por aquela porta", respondeu o comandante, apontando uma porta que estava aberta. "Não se preocupem. Ali tem um banheiro. Quero que tomem um bom banho e troquem de roupa." "Senhor, já perdi muita coisa em pouco tempo", falou Katrina, olhando, diretamente, nos olhos de Ralph. "A começar pelo meu marido. Se tiver que desonrá-lo, peço que nos mate, pois prefiro a morte a ter que me entregar a outro homem." Ralph Schneider, mais uma vez, estremeceu, ao olhar para os brilhantes olhos da mulher. Para evitar que ela percebesse seu estranho sentimento, virou-se e se sentou em uma confortável poltrona. "Katrina, eu não chamei vocês aqui para isso. Peço, simplesmente, que me façam companhia esta noite. Prometo que não se arrependerão." Katrina, envolvida pelo desejo de deixar aquele inferno, pensou que ali poderia estar a chance de tirar a ela e a sua filha daquela situação subhumana. Resolveu, então, atender ao pedido do temível comandante que agora se mostrava frágil e sozinho. Pegou Nicole pela mão e se encaminhou para onde o comandante a mandara. Pelo percurso, a menina levantou a cabeça e, olhando de lado, viu o maravilhoso piano de cauda que o comandante tinha em seu aposento. Um piano, admirou-se Nicole que, soltando a mão de sua mãe, correu a sentar-se diante das teclas. "Nicole, não", gritou Katrina, com medo da reação que o comandante poderia ter. "Deixa, Katrina", disse Ralph, levantando-se e segurando a mulher pelo braço. Neste instante, Katrina virou-se para Ralph e olhou fundo em seus olhos. Um sentimento arrebatador tomou conta dos dois. Novamente o tempo parou e, ao som de Noturno, música do grande compositor Chopin, os dois ficaram se olhando. Apesar de fazer muito tempo que Nicole não tocava, ela não esquecera nenhuma nota. O som do piano, irradiando fagulhas de paz naquele lugar, chamou a atenção do soldado que estava de guarda na porta. Este se lembrou de seu pai e sua mãe e derramou copiosas lágrimas. O som foi espalhando-se pelo campo de concentração e, ao atingir o refeitório, fez com que todos parassem o que estavam fazendo, para ouvir a belíssima melodia. Soldados de arma em punho baixaram a cabeça, perante divina luz que se acendia pelo local. Nicole, como num passe de mágica, fez nascer, por alguns instantes, uma indescritível luz onde antes havia só escuridão. Ao seu lado, acompanhando cada nota, estavam Andreas e Angelinus, a sorrirem, felizes, vendo os minutos de paz que a pequena garotinha havia trazido ao local. "Tens razão, meu irmão. Nicole é muito especial", disse Angelinus, sentindo forte emoção. "E quanto a Katrina e Ralph? Não se inquiete, irmão Angelinus. Tudo está acontecendo como deveria acontecer." Neste momento, Nicole terminou a melodia. Ralph e Katrina não sabiam o que estava acontecendo com eles. Que sentimento estranho era aquele que tomara conta de suas mais profundas fibras íntimas? Seria amor? Mas, como poderia um oficial alemão se apaixonar por uma judia? Talvez eles, como muitos até hoje não sabem, é claro como o raiar de um lindo dia de sol, o amor não escolhe cor, raça ou religião. Ele simplesmente nasce e cresce dentro de cada um de nós, sempre com o consentimento de Deus. "Desculpe, senhor comandante. Isso não voltará a acontecer",
disse Katrina, desviando o olhar. Ralph Schneider não disse nada. Ficou somente observando a mulher pegar a filha pelo braço e entrar pela porta que ele indicara, momentos antes. Estava paralisado com a beleza de Katrina e com o talento de Nicole. Sentou-se, novamente, na poltrona onde estava, e ficou refletindo sobre tudo o que acontecera em sua vida até a presente data. Por diversas vezes, pensou se estava valendo a pena ser o personagem temível que estava sendo. Já havia derramado muito sangue inocente, por intermédio de suas mãos. Estava na hora de mudar. Mas como? Enquanto Ralph pensava em sua existência, Katrina ralhava com a filha. Nicole, como você pôde fazer uma coisa dessas? A esta altura, poderíamos estar as duas mortas. O que deu em você? Desculpe, mamãe, eu não resisti. O desejo de tocar as teclas daquele piano foi maior que minha própria vontade. Era como se eu já tivesse me sentado frente a ele, alguma vez. Eu acho que o soldado que nos trouxe aqui tinha razão, falou Katrina, abaixando o tom da voz. Talvez essa seja a nossa chance de sair daqui. Por favor, Nicole, não estrague tudo agora. Com um aceno de cabeça, a menina disse que sim. Despiram-se as duas e tomaram um rápido banho, afinal Katrina poderia estar errada, e o comandante poderia estar só querendo aproveitar-se delas. Ao saírem do banho, a surpresa que tiveram foi enorme. Uma mesa bem posta, com comida de verdade, se podemos por assim falar. Os olhos de Katrina assim como os de Nicole brilharam. Havia muito tempo que elas não viam uma boa comida. Era impossível não encher a boca de água, com tão suculenta refeição, posta com tanto capricho. Quero que vocês comam comigo esta noite, disse Ralph. O que o senhor está querendo conosco? Perguntou Katrina, de cabeça baixa e com um nó na garganta. Vamos nos sentar e comer, pois tomei uma importante decisão que diz respeito a vocês, mas vou falar somente depois de comermos. Nicole e Katrina, mais que depressa, sentaram-se à mesa e começaram a devorar tudo que tinha pela frente. O comandante, sentado no lado oposto da mesa, observava a cena, com um leve sorriso nos lábios. Era impossível não olhar para Katrina. Estava muito abatida pelo sofrimento que vinha passando, mas não perdera a beleza, em nenhum momento. Katrina só percebeu que Ralph a observava, quando já estava de barriga cheia. Meio sem graça e com um pedaço de pão na mão, disse, desculpe, senhor. Estamos nos portando como animais. Segurando a mão de Nicole que não parava de empurrar comida para dentro da boca, a mulher abaixou a cabeça e começou a chorar. Nicole, sem entender o porquê, ficou observando o desespero de sua mãe. Desculpe, senhor, mas eu não aguento mais, dizia ela, entre soluços e lágrimas. Seria melhor ser levada nos braços da morte a continuar viver desta maneira. Pouco a pouco, vejo minha filha e eu nos tornarmos animais imundos. Pessoas com quem conversamos, ainda ontem, hoje já estão mortas. Eu não suporto mais ver cadáveres jogados pelas vielas por onde passamos. Desculpe-me, mas eu não aguento mais. Por favor, liberte-nos. Ralph Schneider estava comovido com o desespero daquela mulher. Ele sabia que entre eles jamais haveria alguma coisa, mas, naquele instante, perante o sentido pranto de tão formosa criatura, ele descobriu que amava. O temível comandante Ralph Schneider, durante toda a sua vida, se fechara dentro de seu próprio egoísmo, não deixando uma brecha que fosse para que o amor penetrasse em seu coração. Porém, este divino sentimento que todas as criaturas têm não vem de fora para dentro. Ele brota da alma do ser e, naquele instante, chegara o momento de desabrochar naquele homem cujas duras realidades da vida transformaram em um ser desprezado por todos. Tenho uma grande revelação a fazer e espero que vocês me compreendam, disse o comandante, dando vazão ao sentimento que sentia. Katrina, parando de chorar, e Nicole, parando de comer, ouviram atentas o que Ralph tinha a lhes falar. Todo mês, nesta data, a maioria dos soldados que estão sob meu comando tiram folga, continuou Ralph. Escolhi a dedo os que ficariam de serviço nesta data. Tentei segurar, neste dia, somente os que detêm um pouco de humanismo no coração, muito embora seja difícil encontrar isso num soldado da SS. Muitos dos que estão trabalhando hoje sabem que esta é uma data especial, porém alguns não. Ah,
Entre aqueles que estão de serviço esta noite, alguns que sentem o prazer de matar. Mas, mesmo assim, eu arrisco o conselho de que vocês devem tentar fugir. Se assim tão bondoso, por que matou um homem a sangue frio, diante de todos, no dia em que aqui chegamos? Disse Katrina, com certa ranhura na voz. Como vamos saber que isso não é uma cilada, armada para nos matar, também? Infelizmente, tenho que manter a ordem neste lugar. Não me agrada matar pessoas e, muito menos, fazê-las sofrer, respondeu o comandante. Quanto a saber se estou dizendo a verdade, vocês terão que confiar em mim. Senhor, falou Nicole, com a voz tímida traço, posso tocar mais uma música no seu piano? Não, Nicole, gritou Katrina. Isso não é uma colônia de férias. Por favor, Katrina, deixe tocar mais uma música. Este piano está parado há tanto tempo, deixe tocar. Ao dizer as últimas palavras, num impulso, Ralph segurou a mão calejada de Katrina. Ela, sem graça, puxou rapidamente a mão, abaixando a cabeça. Nicole, vendo que o comandante consentira que ela tocasse mais uma música, saiu correndo ao encontro do piano e, sentando-se diante das teclas, tocou mais uma suave melodia. Katrina tinha medo do que poderia acontecer com sua filha, afinal o comandante Ralph Schneider ainda era um desconhecido para ela, e alguém em quem ainda não podia confiar. Deve orgulhar-se muito de sua filha, disse Ralph, olhando para ela. Orgulho-me muito. Ela é muito especial, respondeu Katrina, secamente. Onde ela teve aulas de música? Pois toca como se fosse profissional. Deve ter tido um excelente professor, observou o comandante, fascinado pelo talento de Nicole. Ela não frequentou escola alguma. Caso não saiba, senhor, os judeus não têm muita regalia no ensino. Minha menina aprendeu a tocar com meu marido. Você deve tê-lo amado muito, arriscou perguntar Ralph. Não, eu não o amei. Eu ainda o... Katrina não conseguiu terminar a frase. No momento em que ia dizer que ainda amava o seu falecido marido, seus olhos encontram-se com os do comandante. Mais uma vez, um tremor se apossou dos dois. Os corações se aceleraram e o tempo parou. Acompanhado pela suave música que a doce Nicole tocava, Ralph pegou, mais uma vez, as mãos de Katrina. Não contendo a emoção que aflorava em seu peito, disse, eu nunca me declarei a ninguém, mas esta noite preciso mudar minha conduta. Katrina, eu quero que você e Nicole fujam daqui. Um sentimento muito forte se apossou de mim, desde o primeiro momento em que a vi. Tenho consciência de que é uma mulher de respeito e que, pela distância que existe entre nós dois, jamais poderá acontecer algo entre nós. Desculpe ter feito vocês duas sofrerem por todo este tempo e gostaria de poder ter libertado vocês antes, mas não pude. Katrina deixava que grossas lágrimas escorressem por seu rosto. Naquele instante, lembrava-se de seu marido e de como fora impiedosamente morto pelos alemães. Não tinha palavras, naquele momento, para reagir ao discurso do comandante. Fuja, Katrina. Prefiro ter você longe de mim a ter você sofrendo dessa maneira, disse ele, soltando as mãos da mulher. A mulher não sabia o que fazer. Não sabia nem mesmo o que dizer, diante daquela situação. Levantou-se e correu para abraçar a filha que ainda se deliciava nas teclas do piano. O que houve, mamãe? Diga-me o que aconteceu, falou Nicole, vendo o rosto de sua mãe banhado em lágrimas. Diante da pergunta da filha, Katrina comoveu-se ainda mais. Apertando-a contra o peito, respondeu, não aconteceu nada, minha filha. Foi só música que me fez lembrar seu pai. Vem, vamos-nos daqui. A mulher segurou na mão da filha e saiu lentamente em direção à porta. Ao tocar com a mão na maçaneta, ouviu a voz de Ralph que ainda estava parado no mesmo lugar. Por favor, Katrina, tente sair daqui. Não comente nada com ninguém o que se passou aqui, mas tente ganhar sua liberdade. Katrina virou-se para o comandante e lhe disse, e por que o senhor não nos tira daqui com segurança? Não posso. Estaria arriscando, além de suas vidas, a minha também. Concordando, Katrina virou-se e, quando ia abrir a porta, mais uma vez ouviu a voz do comandante, Katrina, eu amo você. Sem dizer nada, Katrina ficou parada, de cabeça baixa, procurando alguma palavra que pudesse dizer, mas o silêncio foi o que conseguiu encontrar dentro de si.
Abriu a porta e, escoltada pelo mesmo soldado que a levara até o aposento do comandante, voltou para seu galpão. A cada passo que dava, no caminho de volta ao dormitório, ia pensando nas palavras de Ralph. Estaria ele mesmo dizendo a verdade? Será que o temível comandante Ralph Schneider teria mesmo se apaixonado por ela? Será que seria verdade que alguns dos soldados que estavam trabalhando aquela noite facilitariam a sua fuga? Muitos pensamentos passavam por sua cabeça e, ao chegar, novamente, frente à porta de seu galpão dormitório, foi acordada de seus devaneios pela voz do soldado que as acompanhava. Senhora, tente seguir os conselhos do comandante. Quando escutarem o sinal para os soldados mudarem de posição, corram o máximo que puderem para o grande portão. E não parem de correr até atravessarem o riacho que tem na mesma direção. O soldado, abaixando-se próximo de Nicole, disse: Meus parabéns, garotinha, você toca divinamente bem. Tenha uma boa sorte esta noite. Katrina não sabia o que fazer. Se tentasse fugir, como sugerido pelo comandante, estaria colocando em risco a vida dela e de sua filha. Por outro lado, se ficasse vivendo naquela situação, estaria assinando a sentença de morte de ambas. Antes de entrar no galpão, ela deu uma olhada à sua volta. O soldado que a humilhara, horas antes, estava vigiando e olhava para ela com o brilho da morte na face. Katrina teria que tomar uma difícil decisão. Ao entrarem no galpão, algumas pessoas ainda estavam acordadas e ficaram olhando para as duas, com curiosidade e dó. Uma jovem que dormia a seu lado, percebendo que Katrina havia chorado bastante, devido aos olhos inchados e vermelhos, perguntou se o comandante havia feito algum mal para elas. Sim. Ele nos fez mal, sim, disse Katrina, deixando o que sobrara do seu pranto aflorar. Sinto muito, disse a jovem. Não sinta. Pelo menos, minha pequena Nicole teve a oportunidade de colocar um pouco em prática o que aprendeu de música com o pai. Era Nicole que estava tocando? Perguntou a jovem, interessada. Sim, era minha menininha. Nicole, que já estava em seu leito, fingia que dormia, mas acompanhava toda a conversa, ao mesmo tempo em que pensava: temos que sair daqui ou minha mãe não vai aguentar. De súbito, as luzes se apagaram, e a conversa foi interrompida pelos passos de soldados que caminhavam do lado de fora do galpão. Dormir, naquela noite, seria impossível, pelo menos para Nicole. Katrina, logo que se deitou, foi vencida pelo cansaço e adormeceu. Mas Nicole, não. Capítulo 10. Nos braços da morte. Já era por volta de 3 horas da madrugada. Ao longe, Nicole ouvia os rumores dos soldados que estavam de plantão. Risos misturados a palavras de baixo calão faziam parte das noites daquele lugar. Nicole, com os olhos abertos, acesos como se fossem duas lanternas clareando uma escuridão mórbida, escutava e prestava atenção a todos os detalhes do que se passavam à sua volta. Ela sabia que o sinal que era dado, usualmente, para a troca de posições dos guardas, estava para ser dado. Em silêncio, desceu de seu leito e, chegando ao leito abaixo que era de sua mãe, fez menção de acordá-la, mas, ao levar a mão na direção do corpo de sua mãe, percebeu que ela estava de olhos abertos. Pensei que estava dormindo, mamãe, disse a menina, num sussurro baixinho, para que ninguém a ouvisse. O que você quer fazer, Nicole? Disse a mulher, também em voz baixa. Se ficarmos aqui, morreremos de fome ou de alguma dessas doenças que estão dizimando muitos. Por outro lado, se tentarmos fugir, correremos o risco de sermos mortas pelos soldados que não têm conhecimento dos intentos do comandante. Após breve pausa, algumas lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Katrina. Em desabafo, ela disse à filha: eu não sei o que devemos fazer. Já não aguento tanto sofrimento nem tanta humilhação. Desespero-me em saber que corro o risco de perdê-la, minha filha. Eu não aguentaria viver sem você ao meu lado. Você não vai me perder, mamãe. Estaremos sempre juntas. A exemplo de Ralph, quando criança, Nicole parou, por um instante, olhando para o nada e, em seguida, disse para sua mãe: se ficarmos, morreremos, mais cedo ou mais tarde, não aguentaremos esta vida e morreremos como vem acontecendo com muitos. Se tentarmos fugir, teremos uma chance de seguir nossas vidas. Outros prisioneiros já conseguiram, e nós também vamos conseguir.
Aquela era a injeção de ânimo que estava faltando para Katrina. A mulher levantou-se do seu leito, sem fazer barulho, e deu um abraço na filha. Eu a amo mais que tudo, Nicole. Também amo você, mamãe, disse a menina, retribuindo o forte abraço. Prometa que, caso aconteça alguma coisa de ruim, você vai continuar lutando com toda a sua força, até o fim, disse Katrina, olhando, firmemente, nos olhos da filha. Prometo, mamãe. Mas não se preocupe com isso, nós vamos conseguir. Neste instante, tocou o apito para que os guardas trocassem as posições. Katrina olhou assustada à sua volta e, colocando-se em alerta, pegou a mão da filha e foi em direção à porta do galpão. Havia um grande cadeado que fechava a porta pelo lado de fora. Para sua surpresa, o cadeado estava aberto. Katrina percebeu, naquela hora, que o comandante devia estar falando a verdade, quanto à facilidade de sua fuga. Abriu a porta, devagar, e olhou para os lados. Certificou-se de que não havia ninguém por perto. Tomando a mão de Nicole, Katrina correu o mais que pôde em direção ao portão principal. Com passos trôpegos, as duas tentavam silenciar a corrida o máximo possível. Ao longe, ouvia-se a voz de alguns soldados que tentavam distrair os que não sabiam da fuga. Aquela distração não duraria muito tempo, por isso Katrina e Nicole corriam como nunca correram antes. Conseguiram alcançar o portão principal, mas, para surpresa de Katrina, ela viu um soldado de guarda em frente ao portão. O soldado virou-se e Katrina viu que se tratava do soldado que as levara para o dormitório do comandante. O soldado, ao avistar as duas, deu um leve sorriso e se virou de costas, fingindo que não as vira. As duas, então, passaram correndo por detrás do soldado, alcançando, assim, a parte de fora do gueto. Katrina virou-se e, olhando para o soldado, apenas por alguns segundos, disse, muito obrigado, jamais me esquecerei do senhor. Nicole, puxando a mãe pelas mãos, forçou-a a virar-se novamente. No momento em que Katrina virou-se, um estampido seco se fez ouvir naquela cálida noite. A mulher parou e virou-se para ver o que havia acontecido. A cena em que se desenrolara em sua frente foi aterradora. O soldado que havia ajudado estava deitado com um tiro na cabeça, ao seu lado, apontando a arma para ela e para a filha. Estava o maldoso soldado que a havia agredido naquele fim de tarde. Paradas as duas ou eu atiro, gritou o soldado. O comandante vai adorar saber que este traidor facilitou sua fuga, judia vagabunda. Neste instante, muitos outros soldados chegaram ao local, levados pelo barulho do tiro que tirara a vida do soldado. Em poucos instantes, havia vários soldados de arma em punho, prontos para atirar em Katrina e Nicole. Levada pelo desespero e pela emoção, Katrina puxou a mão da filha e, no impulso, começou a correr, praticamente arrastando Nicole pelo braço. Paradas ou eu atiro, gritou o mesmo soldado. Vendo que as fugitivas não paravam, o homem deu a ordem para que os demais soldados abrissem fogo contra elas. Foi uma verdadeira chuva de balas em direção das duas fugitivas. Katrina, percebendo o erro que cometera, ajoelhou-se e, com seu próprio corpo, protegeu Nicole do sangrento ataque. Cessar fogo, gritou um homem. Os soldados pararam de atirar, e alguns se aproximaram de onde estavam Katrina e Nicole. Katrina, ainda de joelhos, protegendo a filha, estava muito trêmula e com várias perfurações de bala nas costas. Nicole, em estado de choque, estava com um machucado profundo no braço, devido a uma bala que lhe pegara de raspão. A menina tremia muito, enquanto Katrina ia tombando aos poucos. Arrebanhando um mísero resto de forças que tinha, Katrina, chorando, disse para a filha, desculpe, minha menina, eu não vou conseguir. A mamãe ama muito você. Lembre-se de sua promessa, jamais desista de lutar. Lute, com todas as suas forças. A mamãe estará junto com o papai, olhando por você, daquela estrelinha que você viu na outra noite. Nunca desista, minha criança, nunca desista. Não desista. Não. Desista. Quando Katrina disse as últimas palavras, seu rosto já estava colado no chão frio de terra dura. Nicole não chorava, aliás, Nicole não esboçava sentimento algum. Seu rosto parecia ter se petrificado. O ferimento que ela tinha no braço, apesar de ser muito profundo,
Aparentava não estar lhe causando dor alguma. Os soldados rodearam as duas, e o homem que havia descoberto a fuga e matado outro soldado que estava de guarda, chegou de